Igreja, vamos por favor abrir a nossa Bíblia em Lucas 23. Lucas 23, verso 26. Lucas 23, verso 26. Esperar vocês encontrarem. Lucas 23, capítulo 23, o verso de número 26. Deus tinha colocado uma outra palavra para mim no meu coração essa noite, de eu pregar sobre a ansiedade, mas agora já à tarde essa palavra foi mudada, então a palavra será essa e a de ansiedade vai ficar para o próximo domingo, tá bom? Lucas 23, verso 26, todos acharam? Amém? Glória a Deus. O texto diz assim: E como conduzissem, constrangendo um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus. Só até aí, vamos orar por essa palavra. Pai santo e amado, queremos te agradecer, te louvar pela tua presença ministrada, Pai, e manifesta através dos louvores, Pai. Nós já sentimos a tua presença, o teu toque, mas desejamos mais de ti, desejamos que o Senhor continue a falar conosco através da ministração da tua palavra, Pai. Abre os nossos corações, abre as nossas mentes, Pai, que os nossos corações e espíritos estejam rendidos a receber de ti essa palavra, essa semente, Pai, essa porção do maná, qual o Senhor tem para nós essa noite. Toca, Senhor, as nossas vidas, tira de nós tudo aquilo que te desagrada, Pai, todo pensamento, Pai, que leva para longe da tua palavra e do teu centro, Senhor. Eu coloco também a minha vida diante do teu altar, te peço perdão por os meus erros, pecados, reconheço, Pai, as minhas limitações, mas também reconheço, Pai, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, Pai, e que a tua graça, a tua misericórdia triunfa, Pai, sobre o pecado, Pai. Nós te damos honra e glória. Toma-te conta desse ambiente, desse lugar, que os teus anjos estejam aqui, ministradores de cura, Pai, selando esse ambiente, Pai. Passa o teu sangue nos umbrais das portas, Pai, e que nós possamos sair daqui edificados e ministrados por Ti, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Igreja, nós estamos diante desse texto que talvez você já se deparou com ele, afinal de contas é só um verso. Texto esse que eu li aqui, lá em Lucas, mas ele também se encontra nos demais evangelhos sinóticos, no caso Mateus e Marcos, só não se encontra em João, mas ele se encontra em Mateus, se encontra em Marcos e se encontra em Lucas. A teologia lucana, ela sempre traz mais detalhes para nós, então eu fiz questão de trazer esse texto de Lucas. E o personagem para nós nessa noite é um personagem um pouco improvável. Eu sempre tive muita fascinação pelos personagens desconhecidos da Bíblia. Eu gosto muito desses personagens, eles me chamam muita atenção, porque às vezes nós também somos assim. Nós passamos despercebidos, nós somos improváveis, nós somos desconhecidos. Esse homem, Simão Sirineu, a qual o texto nos relata, ele vai aparecer uma menção sobre ele somente aqui. Não vai aparecer menções sobre ele nas cartas paulinas. Vai falar da família dele, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas o fato é que esse era um homem desconhecido. Esse homem não fazia parte dos 12 apóstolos. Esse homem não fazia parte dos discípulos de Jesus. Esse homem não caminhava com Jesus. Esse homem não fazia parte da elite religiosa da época. Esse homem, o texto diz para nós que ele era Simão Sirineu. Sirineu não era o sobrenome dele. Sirineu era a cidade que ele era.
A gente faz isso ainda aqui. A gente diz assim: foi o fulano lá da cidade tal. O texto estava falando isso. É Simão Cirineu. Então ele era de uma cidade da África, do norte da África, chamada Cirene. Preste atenção nesses detalhes para você não se perder. Esse cristão, esse rapaz aqui, Simão, possivelmente era um desses judeus que, por conta da diáspora, a diáspora foi aquele momento onde os judeus se espalharam ao redor do mundo. Por conta da diáspora, ele foi parar lá na África. E havia um costume judeu que pelo menos uma vez na vida, um judeu precisava estar presente em uma das 3 principais festas lá em Jerusalém. E esse homem, Simão Cirineu, ele estava lá em Jerusalém por ocasião da Páscoa. Ele estava lá por conta da Páscoa. Ele foi lá celebrar essa festa da Páscoa, que era celebrada no dia 14 do mês Abib, que para o nosso calendário, no mês de março, mês de abril, o calendário judaico é diferente do nosso calendário. Então esse homem aqui, ele faz uma coisa que é muito relevante e que às vezes passa muito despercebido por nós. Esse homem carregou a cruz de Jesus. Esse homem, por um momento ali da via sacra, da via dolorosa, Jesus já estava ensanguentado, Jesus já estava com certeza cansado das chicotadas, dos cuspes, da zombação. O sofrimento de Jesus não era só físico, ele passava por diversos sofrimentos. Afinal de contas, o pecado de toda a humanidade recaía sobre os ombros de Jesus. E o texto diz para nós que esse homem chamado Simão foi constrangido. Ele foi parado de forma forçada. E de forma forçada colocaram a cruz sobre os ombros dele. Vale, é digno de nota entendermos que Jesus não carregava a cruz tanto a parte vertical quanto a horizontal nos ombros. Por quê? Porque historicamente a parte vertical já ficava cravada no lugar de crucificação. Então a parte vertical estava já cravada no lugar. O que Jesus levava nas costas era a parte horizontal da cruz. Era essa parte que Jesus levava nos ombros. E se você já teve a oportunidade de assistir filmes, por exemplo, como A Paixão de Cristo, você vai ter uma noção da dor, do sofrimento, de que era levar essa cruz durante o trajeto até chegar ao Gólgota, até chegar ali, aquele lugar onde Jesus seria crucificado. Então, chamam esse homem chamado Simão Cirineu, e de forma obrigada. Ele não se colocou à disposição, ele foi obrigado. E assim colocou a cruz sobre as costas, e ele levou a cruz até o lugar aonde Jesus seria crucificado. É sobre esse homem eu gostaria de fazer aqui alguns apontamentos para a nossa reflexão, para a nossa edificação. No evangelho de hoje, no evangelho que muitos conhecem como um evangelho coach, um evangelho de mensagens que massageiam o ego, Jesus ainda busca homens e mulheres que estão dispostos a entregar os seus ombros e dizer: Jesus, eu levo a cruz. Jesus, eu consigo carregar essa cruz, Pai. Eu consigo dividir um pouco o peso do sofrimento, porque apóstolo Paulo diz para nós que nós devemos ser coparticipantes do sofrimento de Jesus. Quando trazemos também em paralelo o relato da Arca da Aliança, nós vamos entender a Arca da Aliança lá no Antigo Testamento representava a presença de Deus. A Arca da Aliança, sabe aonde ela era levada? Era levada também nos ombros. A presença de Deus é levada nos ombros, querido. Deus busca esses homens, talvez homens desconhecidos. Simão Cirineu não escreveu nenhuma carta evangelística. Simão Cirineu não escreveu nenhuma carta como o apóstolo Paulo. Simão Cirineu não era e nem tinha qualquer influência entre os apóstolos daqueles dias.
mas esse homem foi o único homem que carregou a cruz de Cristo de forma literal naquela via dolorosa. Amém? Eu quero fazer aqui alguns apontamentos. O primeiro deles é que esse homem, Simão Cirineu, ele estava trazendo uma tarefa difícil. Talvez ele nem conhecia quem era Jesus. Estava ali, estava na cidade por conta da ocasião da Páscoa, viu aquele homem ensanguentado, aquele homem sofrendo, aquele homem padecendo, e ele já recebe uma tarefa difícil. Uma tarefa difícil, um peso sobre as costas grande. Mas esse momento breve que aquele homem passou teve um significado muito importante. O texto diz para nós, se você puder deixar sua Bíblia aberta, o texto diz para nós, nesses poucos versos, que esse homem vinha do campo. O homem vinha do campo, voltando do campo. Talvez ele ainda vinha na sua peregrinação da sua terra para Jerusalém, possivelmente cansado, possivelmente com outros planos. Quais planos, pastor? Entrar no templo, naqueles dias por ocasião da Páscoa. Se você gosta de cultura judaica, naqueles dias eles imolavam um cordeiro e eles pegavam uma planta chamada isopo, molhavam essa planta com sangue, e todos aqueles que estavam presentes no templo, eles aspergiam o sangue naquelas pessoas. As pessoas que conseguissem levar uma gotinha de sangue na roupa, aquilo era um motivo de orgulho, era um motivo de privilégio. Aquele homem estava na cidade por conta disso. Aquele homem queria celebrar a Páscoa no templo, e ele não entendia que ele estava carregando, molhado pelo sangue do cordeiro que foi imolado desde o começo dos tempos. Olha o que esse homem estava vivendo, olha o privilégio que ele estava tendo. Esse homem, como o texto diz para nós, ele estava vindo do campo e tinha outros planos, como muitas das vezes nós temos. Nós temos planos, nós temos outras coisas na mente, outros objetivos do coração. Nós nem sabemos como seremos interrompidos, como esse homem foi. Quando os nossos caminhos são interrompidos, e isso não é legal para nós que estabelecemos os nossos planos. Mas às vezes é o Senhor nos chamando para uma obra, é o Senhor nos convocando. Provérbios 16, 9 diz assim: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nós fazemos muitos planos. Esse homem tinha os seus planos, mas os planos deles foram todos mudados. Como você reage quando você estabelece planos e eles são mudados? E eles não acontecem como você imaginou e idealizou? Como você reage a isso? Você se revolta? Você ou pergunta para Deus: o que Deus quer me ensinar? Que janela está sendo aberta para que eu possa ser alguém que leve o Evangelho de Jesus também? O que nós fazemos quando Jesus muda a nossa rota, muda a nossa rotina, muda as coisas? E se Deus quiser usar a nossa dor, o nosso tempo, e colocar uma cruz nos nossos ombros para nós carregarmos? Simão não era alguém escolhido, ele foi surpreendido, querido. Ele foi forçado aos olhos humanos. Mas às vezes a gente acha que veio para o culto por ocasião de um convite, por ocasião de ter visto o post no Instagram. Não, querido. Deus marcou um encontro com você e hoje você veio até aqui. Para Jesus não existe acaso, para Jesus não existe coincidência. Nós servimos a um Deus soberano e tudo está debaixo dos seus decretos. Você veio aqui porque Ele marcou esse encontro com você, como marcou aquele dia com aquele homem chamado Simão Cirineu. Quantas vezes nós ficamos esperando os momentos ideais? É quando eu me formar, é quando eu casar, é quando eu tiver uma vida financeira estável. Não existe momento ideal para servir a Deus.
Deus busca corações dispostos, mesmo que Ele precise mudar as nossas rotas. Queridos, nós temos os nossos sonhos e planos. E eu pergunto às vezes para os líderes aqui dessa casa: você está disposto para que você abra mão de todos esses sonhos em prol do sonho de Deus? Você está disposto a isso? Imagine, você idealizou a sua vida, você pensou a sua vida profissional, a sua vida familiar, e vem Deus e muda, dá um 360 e muda a tua vida, te manda ir para um outro lugar, te revela uma outra coisa. Provérbios 19, 21 diz: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor é o que prevalece. Não é o que nós pensamos e queremos e desejamos, é o que o Senhor quer. O conselho dele prevalece. E aonde estão esses homens, essas mulheres, esses Simões Sirineus que surgem do campo, da rotina, como nós gostamos de dizer, da correria do nosso dia a dia, e não estava nada planejado, mas você responde: eu estou disponível, Pai. Eu estou disponível para te servir, eu estou disponível para carregar a tua cruz, quer que seja um trajeto menor, mas eu estou disponível a fazer isso. Pare de esperar o momento de você estar pronto. Pare de esperar o momento ideal. Não, quando isso acontecer, eu vou fazer. Não, não vai acontecer. Esteja disponível. Entregue as suas fragilidades, vulnerabilidades diante do Senhor. Será que Simão estava pronto? Estava não. Ele foi pego de surpresa. E a gente fica esperando confirmações. Queridos, a cruz já foi levantada. E Jesus busca esses homens, esses Simões, Sirineu. Deus nunca quis os nossos argumentos, Ele busca disposição dos nossos corações. A gente dá muita desculpa para Deus. Não, Senhor, hoje não. Agora não. Esse ano eu já estabeleci outros planos. Esse ano eu já pensei em outras coisas. Deus busca dos nossos corações disposição, igreja. Carregar a cruz é pesado, mas é um privilégio. Simão, ele só é lembrado por esse único gesto: carregar a cruz de Jesus. Não pregou, não curou ninguém, não tem qualquer outra história dele nos evangelhos. Em Lucas 9, 23, se você puder abrir, Lucas 9, 23, ainda na carta de Lucas. Lucas 9, 23, o texto diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Aqui são palavras de Jesus. Não é palavra de um discípulo, não é palavra de um profeta, é palavra de Jesus. Se você fizer uma boa exegese do texto, o texto é claro em dizer se alguém. Primeiro começa se. É se você quiser. É se você desejar. É se você quiser trilhar esse caminho de discipulado. Se alguém quer vir após mim, o que eu preciso fazer? Negar a mim mesmo. Se você quiser vir, entenda, Jesus está falando aqui, preste atenção por favor, dentro de um contexto ao qual ele fala sobre o custo do discipulado, o custo de seguir a Jesus, o custo de não ser um simpatizante do Evangelho, mas um discípulo de Jesus. É isso que ele está fazendo. Ele está deixando claro para os seus ouvintes que servir a Ele, se você quiser, precisa negar a si mesmo. Para servir a Jesus, nós precisamos negar a nós mesmos. E ele continua o texto: tome cada dia. Não é só domingo. Não é só o domingo que se carrega a cruz. Tome cada dia, é diariamente a sua cruz. Então cada um de nós temos uma cruz a carregar. Cada um de nós temos um trajeto a fazer, e esse trajeto precisa ser negando-se a nós mesmos,
precisa ser carregando uma cruz. Alguns brincam em dizer: Deus me confundiu com Rambo, recebi uma missão, a minha cruz está pesada demais. Não, Ele só te deu a cruz que você consegue carregar. Ele só te deu o fardo que você consegue levar. O texto de Tiago diz que Ele não nos deu nada que nós não podemos levar e carregar. Então a sua cruz não é mais pesada do que outros. A sua cruz é na medida certa. Então vamos lá. Se você quiser vir após Jesus, você nega a si mesmo, você toma a sua cruz, e aí sim você segue a Ele. Isso é o custo do discipulado. Isso é o custo de servir a Jesus. Carregar a cruz significa o que, pastor? Significa negar os meus desejos. Cada um de nós tem os seus desejos carnais, natureza adâmica, o pendor da carne, como preguei quinta agora, nós temos. Ah, pastor, eu já sou convertido, eu já sou cristão. Tudo bem, mas se mesmo assim você não matar o velho homem todo dia, o pendor da carne se inclina, porque o espírito não está sendo alimentado e o pendor para o lado da carne vai pesar. Então, se eu quero seguir a Jesus, eu nego os meus desejos. Tem dia que você não quer vir para o culto, tem dia que você não quer ler a Bíblia, tem dia que você não quer orar, tem dia que você quer satisfazer todas as suas concupiscências dos olhos, os teus desejos carnais. E aí você vai fazer o quê? Se você segue a Jesus, você tem que negar a sua carne, você tem que negar os seus desejos. Você não pode chutar o balde e fazer o que você quer. Não. Paulo diz assim, que nós podemos fazer qualquer coisa, mas nem tudo nos convém. Então tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Precisamos negar os nossos desejos. Segunda coisa, eu preciso romper com o mundo. Tem cristão querendo ser cristão e vivendo o melhor dos dois mundos, o melhor do mundo e o melhor da igreja. Passa a semana vivendo uma vida totalmente desconexa com Deus, e quando é no domingo vem para o culto, mas quando é na segunda volta às mesmas práticas, volta a satisfazer os mesmos desejos. Não, desculpa, você ainda não é um discípulo de Jesus. Desculpa, você ainda não é um seguidor de Jesus. Você está seguindo Jesus de longe. Você pode ser um simpatizante do Evangelho, e eu sei que é uma palavra dura, mas é essa palavra bíblica. É essa palavra que despedaça o nosso coração, dá uma tapa na nossa cara e enfia a espada no nosso peito. É essa palavra. Mas nós estamos sendo simpatizantes ou discípulos? Preciso negar os meus desejos, preciso romper com o mundo, preciso dizer sim para Jesus quando tudo em mim quer dizer não. Paulo diz isso lá em Romanos 7. Aquilo que eu quero fazer, eu não faço, e o que eu não quero fazer, isso eu faço. Desventurado o homem que eu sou, miserável o homem que eu sou. É a luta de Paulo, é a minha luta e a sua também. Mas eu tenho que todo dia viver e lutar para ter uma vida de santificação, uma vida de retidão. Isso é levar a cruz de Jesus. Isso é o que Jesus está dizendo, que nós devemos pegar a nossa cruz e seguir a Ele. A cruz tem que estar nos ombros. Esse evangelho a qual muitos estão pregando, esse evangelho não é o evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro custa dor, custa renúncia, custa discipulado, tem um preço a ser pago. A gente se acostumou a pagar preço para tudo. Se você vai passar numa faculdade, você tem que fazer o quê? Você tem que estudar. Se você vai fazer um concurso, você tem que fazer o quê? Estudar. Não é, Belinha? Estuda. Tudo que, se você quer emagrecer, você tem que penar. Tudo tem um custo a fazer. Aí quando a gente quer servir a Jesus, a gente não quer pagar nenhum preço. A gente quer servir a Jesus de oba-oba, a gente quer ter o melhor de Jesus, querido. Isso não é novo, preste atenção aqui, por favor.
Isso não é novo. As multidões que acompanhavam a Jesus, Jesus mesmo dizia: vocês que estão me acompanhando não é porque vocês querem ter a vida mudada, é porque vocês querem comer do pão e do peixe. Por isso que a multidão é diferente dos discípulos. Você quer ser multidão, só mais um na multidão, ou você quer ser aquele que carrega a cruz nos ombros e segue a Jesus? Esse homem, o sangue de Jesus manchou as suas roupas, a madeira feriu os ombros daquele homem. Preste atenção, simule a imagem na sua cabeça. A multidão zombava dele. Por quê? A morte de cruz, Jesus não foi o primeiro a morrer na cruz. Morreram vários outros na cruz. A morte de cruz era considerada uma morte maldita. Quem morria na cruz era considerado maldito. Isso está profetizado lá em Deuteronômio. Jesus se fez maldito para morrer por mim e por você. Carregar a cruz não é confortável. Eu não quero te iludir. Carregar a cruz não é confortável, mas deixa eu te completar. Tem um propósito. Tem um propósito. Carregar a cruz tem um propósito. E eu te garanto, vale a pena. Vale a pena pagar o preço. Vale a pena viver essa renúncia. Muitos hoje querem o céu, querem o Salvador, que é Jesus, mas não querem o Senhor e não querem viver uma vida de renúncia. Querem a glória da coroa sem o peso da cruz. Não dá. Quer atingir a glória, precisa levar a cruz. Vocês estão me entendendo? Só dá para passar a linha de chegada. Paulo faz essa analogia de um corredor. Paulo faz a analogia de um soldado. Paulo faz a analogia de um agricultor. Só completa a missão quem pagou o preço. Se você pensa que vai atingir o céu vivendo a vida de qualquer jeito, você não vai. Quer a salvação, mas evita o sofrimento. Quer o Cristo da glória, mas rejeita o Cristo da cruz. Como pode? Não dá. Qual a marca que Cristo e a cruz já deixou em você? Essa cruz estava marcando aquele homem. Deus continua procurando homens e mulheres dispostos a carregarem a cruz. O evangelho, que para muitos virou um show, grandes estruturas, grandes iluminações nos palcos, as igrejas parecendo grandes shoppings, e as pessoas estão se acostumando mal. As pessoas não têm mais esse entendimento do que é o evangelho verdadeiro, do que é o evangelho genuíno. Esse evangelho precisa ser um evangelho de dor, de renúncia, de coração quebrantado, de amor sacrificial. 1 Pedro 2,21 diz: pois para isto foste chamado, pois também Cristo sofreu por vós, deixando-vos exemplo, para que sigais os seus passos. Ele sofreu primeiro e deixou o exemplo para nós. E ele deixou isso claro: olha, no mundo vocês vão ter aflição, tem de bom ânimo. Nós precisamos entender. Simão não assistiu Jesus morrer, ele caminhou com ele até o Calvário. A diferença entre simpatizantes da fé e discípulos. Mas tem um preço a pagar. Tem um preço a pagar. Lucas 14, 27 também diz assim: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. O texto é claro, queridos. Será que nós temos seguido Jesus de longe, como fez Pedro quando negou a Jesus? Será que a gente vem para o culto, mas evita o confronto, ou finge que não é conosco, ou finge que a palavra é qualquer um, menos nós? Será que a gente levanta as mãos para louvar, mas não tem dobrado os joelhos para obedecer ao Senhor, para se entregar a Ele? Será que temos carregado a nossa cruz
diariamente ou só aos domingos e quando a gente vem para o culto. A cruz não é carga, a cruz é uma direção para nós. Amém? Vocês estão aí? Amém. O texto diz assim: puseram-lhe a cruz às costas, para que levasse após Jesus. Simão não estava na frente de Jesus. Simão não estava ao lado de Jesus. Simão estava atrás de Jesus. Tudo fala conosco. O que isso quer nos dizer? A cruz está nos ensinando, esse relato está nos ensinando que o protagonismo da obra não é nosso. Não é nós que vamos na frente. Sempre a gente está seguindo a Jesus. Jesus vai na frente, nós vamos atrás dele, levando a cruz, participando da obra. Jesus precisa estar à frente das nossas vidas. Nós não lideramos, nós obedecemos à liderança de Jesus. Você tem que seguir a Jesus, ou Jesus tem que satisfazer os teus planos e desejos. Porque para os nossos dias parece que Jesus virou um gênio da lâmpada, e eu esfrego a lâmpada quando eu preciso dele. Não é esse o Jesus bíblico. Esse Jesus não existe. Esse Jesus que só é buscado quando se precisa, e ele tem que fazer o que a gente quer. Não. A gente que segue ele, a gente que vai atrás dele, querido. Você quer usar Jesus ou ser usado por Jesus? Tem gente querendo usar Jesus. Nós precisamos nos permitir ser usados por ele, mesmo que isso nos faça sofrer, nos faça padecer, porque essa cruz não é simplesmente um sofrimento físico, mas é um altar de morte interior, morte do orgulho, morte da vaidade, morte do controle, morte do meu eu. Então eu vou morrendo, eu vou carregando a cruz e eu vou morrendo. E se via Jesus é um paradoxo. Quando a gente vai morrendo é porque a gente está vivendo. E quando a gente vive para os nossos pecados e delitos e para o nosso eu, nós estamos morrendo. É um paradoxo. Então se você quer viver para Cristo, você precisa morrer. Você precisa morrer para os teus desejos, para os teus pecados. Abre, por favor, Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Vou esperar você abrir. Ou então acompanha aqui no telão, por favor. Olha o que Paulo está dizendo na carta aos Gálatas: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é mais eu que vivo, agora é Cristo que vive em mim. Eu morri para o meu velho eu, para o meu velho homem, para a minha velha natureza. Simão estava fazendo um outro trajeto, um outro caminho. Talvez ele já até tinha ido já no templo, já tinha resolvido o que iria fazer no templo, já estava voltando para casa. E todas as vezes que nós colocamos a cruz no ombro, a gente, vezes e momentos que nós passamos, porque essa cruz, além desse fato, traz o fato de carregarmos a nossa cruz. Parece que quando estamos carregando a nossa cruz, nós estamos indo para um caminho que nós não encontramos saída. Parece ser um caminho de morte. Parece ser um caminho de uma jornada que chegou ao fim. João 12:24, olha o que o texto diz: se o grão de trigo não morrer, fica só, mas se morrer, dá muito fruto. Olha o paradoxo de novo. Se morrer, o que acontece? Se morrer, dá fruto. Se não morrer, fica só. Então, quando eu coloco a cruz nos meus ombros, precisa ter alguma coisa em mim que precisa morrer, para que Deus gere fruto, para que Deus gere fruto em mim, através de mim. As programações seculares, mas não, querido. Quando nós levamos a cruz, ninguém perde, a gente ganha. A gente recebe frutos da parte do Senhor. A cruz que você carrega pode ser o solo onde Deus vai fazer brotar um novo propósito, uma nova missão, uma nova jornada para você. O que precisa morrer em você?
O que hoje precisa morrer? Qual parte do seu ego ainda quer controlar tudo? Você está com as rédeas da sua vida na mão e quer fazer as coisas da sua maneira, do seu jeito, seguindo aquilo que você idealizou de planos. Mas não é assim. Se você quer servir a Deus, vai ter coisas que nós vamos ter que abrir mão. Vai ter coisas que vão ter que morrer, para que nós possamos caminhar essa via dolorosa com a cruz nos ombros. E olha que interessante, esse ato que esse homem fez ali naquele dia, não mudou só a sua vida, mas mudou a sua família inteira. Marcos 15, 21, se você puder abrir, e Romanos 16, 13. Marcos 15, 21, coloca aqui, Julinho, por favor. Vocês estão entendendo? Amém? Glória a Deus. Carregar a cruz de Cristo é difícil. A gente fica tão calado. Marcos 15, 21 diz assim, ó: e ocorreu que certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali vindo do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Aqui o texto diz para nós o mesmo texto, mas traz uma informação nova, que esse homem era pai de Alexandre e de Rufo. Agora vamos para Romanos 16, 13. Paulo na carta aos Romanos, olha o que Paulo está dizendo aí, ó. Vamos acompanhar no telão, por favor. Romanos 16, 13. Paulo está dizendo, então no finalzinho da carta de Romanos, Paulo sempre faz saudações. Ele está dizendo: saudai Rufo. Lembra de Rufo? Rufo é quem? Rufo é filho de Simão. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe para mim também. O que eu estou querendo dizer com esses textos? Esse homem, através daquele ato, teve a sua vida mudada, e através da sua vida mudada, a sua família também foi alcançada. O homem que carrega a cruz, o homem que paga o preço, torna-se exemplo para os seus filhos, torna-se exemplo para a sua posteridade. O peso da cruz abre frutos de salvação na nossa casa, na nossa família. O que parece um fardo vira um legado. A cruz que você carrega hoje pode gerar salvação para a sua família amanhã. Hoje pode estar pesada, hoje pode estar difícil, hoje pode estar só você aqui da sua casa, da sua família, mas continue levando a sua cruz, continue pagando esse preço. Através do teu ato hoje pode gerar frutos de salvação amanhã, sobre a tua família, sobre o teu pai, sobre a tua mãe, sobre os teus irmãos, sobre o seu marido. E eu quero concluir, porque essa é uma palavra rápida. Em meio a essa geração a qual nós vivemos hoje, que prefere palco ao invés de altar, essa geração que procura conforto, até mesmo na Bíblia e na palavra que sai dos altares, conforto em vez de confronto. Porque talvez se a palavra fosse de conforto, e não é errado, contanto que o evangelho não se torne só isso, porque isso não é um evangelho bíblico. Mas talvez se a palavra tivesse um outro tom, um tom de vitória, um tom de receber, de a semana ser, talvez você estava reagindo de uma outra forma. Mas nós precisamos receber palavras que também tragam confronto para nós. Esse é o tipo de palavra que eu sempre gostei, palavra que gera confronto. Uma palavra que me dá um chacoalhão de fé, que me desperta a viver um cristianismo genuíno, para que eu não perca o rumo, para que eu não perca o propósito. Essa geração é uma geração que quer bênção, mas não quer compromisso. Quando está precisando de Jesus, corre para Jesus, faz propósito, mas parece que quando as coisas estão bem ou na bonança,
não quer o compromisso, não quer pagar o preço, não quer o preço do confronto. Para essa geração, não só esses, mas aqueles que ainda levam o Evangelho de Jesus. Porque, queridos, nós nunca podemos generalizar. Tem um autor que diz que as generalizações, desculpa o termo, são burras. Eu não posso generalizar, eu não posso dizer que essa classe toda é assim, não. Hoje, eu vi um vídeo de um pastor lá de Minas Gerais. Ele está saindo nas ruas e fazendo alguns experimentos sociais. E ele vai nas universidades falar com os jovens, e aí ele leva foto do Karl Marx, foto do Paulo Freire, foto de Jesus Cristo, fotos de personagens. E ele vai perguntando aos jovens: olha, você gostaria de conversar com esse rapaz, sentar na mesa e conversar com esse rapaz? E aí primeiro ele apresenta Karl Marx. Cara, eu quero. Você trocaria essa conversa por essa? E vai apresentando os outros personagens. Alguns eles vão dizendo sim, alguns eles vão dizendo não. Quando chega em Jesus Cristo, todos os que eles entrevistou, todos, você troca a conversa com essa pessoa para uma conversa com Jesus? Troque não. Prefiro Karl Marx, prefiro Paulo Freire, prefiro Che Guevara. E aí a gente percebe o quanto a nossa juventude precisa de Jesus, o quanto a nossa missão é árdua, querido. A nossa missão é árdua. Eu soube agora há pouco de informação de que um jovem, não sei se foi hoje ou foi ontem, que deu cabo da sua vida na cidade de Paracuru. Você ficou sabendo disso? Era um jovem. O que ele enfrentava, o que ele vivia, qual eram as suas aflições e angústias internas, às vezes nós nem sabemos, nem a família sabe, porque não há mais comunicação, porque não há mais essa aproximação das pessoas. Sabe por que isso tudo abre uma luz para nós? Nós precisamos nos levantar para carregar a cruz de Cristo e anunciar o Evangelho para essa juventude, senão eles vão continuar sendo ceifados pela ansiedade, pela depressão, pelos problemas da alma, e a gente nem sabe o motivo. A gente acha que acontece com os de longe. Nós temos que acordar, igreja. Nós temos que acordar para viver um Evangelho genuíno, um Evangelho verdadeiro. Ontem nós estivemos na casa do meu irmão Jonathan, né? Levanta a mão assim, em nome de Jesus. Nós estivemos na casa desse querido com a sua família. E eu até quero honrar aqui ao Ministério de Assistência Social, a pessoa do Geraldo, da Ju, os demais participantes, a Cris, a Samira, a Emily, o Lucas. Durante 3 meses essa família foi acompanhada. E ontem teve um culto lindo lá na casa deles, um culto campal. Meu Deus, quanto tempo eu não participava de um culto campal. Eu levei uma palavra lá para eles. E para a honra e glória do Senhor, hoje eles estão aqui na casa do Senhor. E por que eu estou falando tudo isso? E voltando para aquele pastor, ele faz um outro relato, saindo nas ruas e perguntando para as pessoas o que as pessoas perguntam e o que as pessoas acham dos pastores das igrejas. Meu Deus, é triste. Eu acho que todos os pastores são ladrões. Eu acho que todos os pastores, desculpa o termo, são canalhas. Eu acho que todos os pastores são comerciantes da fé. E aí, assim, todo mundo, poucos, alguns, não, eu sou de uma igreja, o meu pastor prega o Evangelho. Aí, esses que estavam escatitando os pastores, ele depois disse assim: deixa eu só falar algo para você, eu sou pastor. E eu não me coloco, acredito e concordo com tudo que você está falando, menos com esse grau da generalização. E ele dizendo: deixa eu falar para você, ainda tem pastores e igrejas que ainda estão nos hospitais pregando o Evangelho, ainda estão fazendo ações sociais em lugares que ninguém quer ir, porque lá não tem palco,
lá não tem foto, lá não tem mídia, mas eles estão indo. Então, queridos, nós como igreja, o nosso papel é alcançar as pessoas que ainda não foram alcançadas. Ontem, na casa do meu irmão aqui, todos eles se renderam a Jesus Cristo, a família inteira aqui. Eles estão aqui hoje, ó. Uma família aceitou a Jesus. Isso é motivo de quê? De celebração, igreja. Isso é motivo de nós estarmos felizes. Mas para tudo isso acontecer, o que eu preciso fazer, pastor? Eu preciso carregar minha cruz. Eu preciso colocar minha cruz nos ombros. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você está disposto? Você pode ser um Simão Cirineu que Jesus pode dizer: ei, coloca a cruz nos ombros, me ajuda aqui nessa empreitada, me ajuda aqui nessa missão. Essa geração que prefere a teologia da prosperidade, essa geração que prefere a teologia progressiva, que prefere a teologia onde tudo pode. Nós precisamos nos levantar e dizer: ainda tem aqueles que preferem um evangelho verdadeiro, genuíno, porque o evangelho de Deus é poder, o evangelho de Deus é dunamis, o evangelho de Deus transforma, muda, restaura, o evangelho de Deus entra em lugares que ninguém entra e transforma, muda estações. É esse evangelho que nós acreditamos, igreja. É a esse Deus que nós servimos. Deus pergunta para cada um de nós: cadê o Simão Cirineu? Os seus ombros estão disponíveis para a obra? Você está disposto a pagar o preço e os ombros vão calejar? Vai ter dias tão difíceis. O salmista Davi diz assim: mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 dias longe dela. Mais vale um dia na presença do Senhor. Mais vale um dia, como gosta de dizer a Natália, o termo que ela usa, mais vale um dia ser esticado, não é, Natália? Ser esticado por Deus, se colocando, parece dentro de um moinho onde a gente vai sendo espremido ali, porque Deus sabe que pode sair de nós o melhor azeite. Os Simões Cirineus, eles dizem: mesmo que doa, eu carrego. Mesmo que seja um preço a pagar, eu pago. Mesmo que custe, eu sigo. Mesmo que ninguém me veja, eu continuo obedecendo. Eu continuo fazendo. Hoje é uma noite de ceia. E a ceia lembra para nós o sacrifício que Jesus fez por favor de mim e favor de você. Foi fácil para ele? Eu te pergunto, igreja, foi fácil para ele? Foi fácil para ele? Não. Longe de ser fácil. Jesus na cruz disse algumas palavras. A quarta palavra que ele diz é: Deus meu, por que me desamparaste? Ele usa um hebraico antigo ali, quando ele diz Deus meu, Eloi, Eloi. Alguns não entendem o que ele estava dizendo, alguns confundem, acham que ele estava chamando por Elias. Mas Jesus estava sendo abandonado ali pelo seu Pai, pela pessoa da Trindade que era o Deus Pai. Se você ler o Salmo 22, você vai ver que Davi, durante uma das suas perseguições, durante um dos seus relatos difíceis, ele também pronuncia as mesmas palavras: Deus meu, por que me desamparaste? O Salmo 22 é um salmo messiânico. Davi já estava profetizando as mesmas palavras que Jesus iria dizer na cruz aquele dia: Deus meu, por que me desamparaste? Mas por que, pastor, Deus Pai abandonou Deus Filho? Porque o pecado causa separação. E ali estava caindo sobre Jesus o pecado de todos nós. Eu li no começo desse culto Isaías 53. Isaías 53, se você puder colocar aqui, Isaías 53,
Isaías está profetizando 700 anos antes desses fatos acontecerem. Aí algumas pessoas acham que a Bíblia é um livro qualquer. Não. A Bíblia está se cumprindo, o Antigo Testamento fazendo sombra para o Novo. 700 anos antes. Olha o texto de Isaías. Ele cresceu diante dele como um broto terno e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade. Está falando de Jesus, que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Por favor, vai passar. Pelo contrário, ele foi desprezado, rejeitado pelos homens, viveu como um homem de dores, experimentou todo o sofrimento, caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto, foi menosprezado, e nós não temos a sua pessoa em importância alguma. Está falando de Jesus. Ai, pastor, eu sou rejeitado, menosprezado. Jesus sabe, querido. Ele passou por tudo isso. Pode passar, por favor. E no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgávamos culpado e castigado por Deus. Pela mão de Deus, o Deus Pai, foi ferido e torturado. Vai passando. Mas de fato, ele foi transpassado por causa das nossas culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu sobre ele. E mediante as suas feridas ou suas pisaduras nós fomos sarados, fomos curados. É Jesus Cristo. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andávamos errantes. Cada ser humano tomou o seu próprio caminho, e Yahvé fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Vai passar. Ele foi maltratado, ele foi humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca. Como ovelha muda, como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença de seus tosqueadores, ele não expressou nenhuma palavra. Lembra de Jesus perante o Sinédrio? Perguntavam as coisas a ele, o que ele fazia? Calado, com a boca fechada. A profecia de Isaías estava sendo cumprida. Por intermédio de julgamento tirano, ele foi preso. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi ceifado da terra dos viventes. Por causa dos erros do meu povo foi ele golpeado. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou como rico na sua morte. Está se referindo a quem? Você que é leitor da Bíblia, está se referindo a José de Arimateia. Jesus ia ser jogado por trás de onde ele morreu. Essa era a cultura. José de Arimateia foi lá, pediu o corpo de Jesus. José de Arimateia preparou, colocou as especiarias e colocou Jesus no sepulcro de José de Arimateia. Embora jamais tivesse cometido injustiça, nem houvesse qualquer engano ou inverdade em sua boca. Pode passar. Contudo, foi do propósito de Deus torturá-lo e fazê-lo passar por toda dor. E embora o Senhor o tenha feito como oferta, preste atenção, oferta pelo pecado da humanidade, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias para sempre, e a vontade de Yahvé prosperará em suas mãos. Continua. Logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado da sua obra. Pode ser você e eu, querido. Ele vai contemplar. Em outras traduções diz, esse trabalho penoso, o empenho de sua alma, e ficará satisfeito. Mediante a sua sabedoria, o meu servo justo justificará muitos e tomará sobre si mesmo as más obras dos seres humanos. Pode passar. Por este motivo eu lhe darei uma porção generosa entre os grandes, e ele dividirá os despojos entre as multidões, porquanto ele derramou a sua própria vida até a morte, e foi contado entre os criminosos. Jesus morreu entre quem? Entre dois ladrões. Está aqui, a profecia está se cumprindo. Portanto, ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu.
700 anos antes, querido. A palavra de Jesus sendo cumprida aí. Então, nesse dia de ceia, nós precisamos olhar para o que Jesus fez por nós. Ele carregou uma cruz por amor a mim e por amor a você. E o louvor pode subir no nome de Jesus. Eu quero deixar para a igreja essa reflexão. Você tem que estar disposto a carregar essa cruz, a pagar esse preço, a andar não na frente, mas seguindo a Jesus, porque o protagonismo não é seu, a obra não é sua. Queridos, nós vamos fazer um ano de igreja, mas o mérito, a honra, a glória é de Jesus Cristo. Nós não temos honra, mérito e glória nenhum. Aqui nós somos apenas instrumentos do que Ele deseja fazer. E pode ser que para essa próxima estação, esse novo ciclo, o Senhor quer levantar outros carregadores de cruz, outros que se encaixem dentro da obra, para que a igreja continue avançando, para que a obra de Deus continue rompendo, para que as estacas continuem a se alargar, querido. Não fuja da cruz, carregue ela. Tem gente fugindo, pastor, não estou pronto, pastor, não chegou o meu momento. Carregue, querido. Coloque a cruz nos ombros, renuncie ao seu plano em prol do plano de Deus. Renuncie. Senhor, eu renuncio, Pai, os meus sonhos, os meus desejos para viver o Teu.